Bom, vamos calcular agora o comprimento de ancoragem de uma viga, né? De uma armadura longitudinal principal, ou seja, eu tenho aqui a minha seção transversal, a armadura principal, a armadura de tração, para mim vai ser essa armadura que está aqui embaixo, né? Eu vou adotar aqui, ó, eu tenho já um AS calculado, essa viga já foi dimensionada, não tenho os dados dessa viga, mas ela já foi dimensionada e a gente tem um AS de 4,79. Eu vou adotar barras de Φ de 12,5 milímetros, 12,5, é de meia polegada, né? E o AS da barra de 12,5 é 1,227. Então, cada barra, o AS de cada barra é 1,227 centímetros quadrados. Então, se eu fizer aqui, ó, 4,79 dividido por 1,227, eu tenho quantas barras? 3,9, ou seja, eu vou usar 4 barras de 12,5, né? Então, eu vou ter 4 barras aqui, ó. 4 Φ de 12,5. Então, agora eu vou calcular qual o comprimento de ancoragem necessário para essa armadura. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu escolhi aqui a barra de 12,5 e ela é o que? CA50, né? Barra de 12,5 CA50. Primeiro eu vou calcular a resistência de aderência. Que é FBD. FBD vai ser eta1 vezes eta2 vezes eta3 vezes o FCTD. O que são esses parâmetros aqui, esses coeficientes? O eta1, ele vai valer, para CA50, que é barra nervurada, ele vai valer 2,25. Então, o eta1 ele considera a rugosidade da barra. O eta2 ele considera se é uma região de boa aderência ou de má aderência. Eu sei que na parte de baixo aqui, dependendo da altura da viga, claro, mas na verdade essa viga aqui eu tinha um dado de que ela era de 40 centímetros, mas isso não iria mudar aqui para nós. A gente sabe que até 30 de baixo para cima aqui é considerado boa aderência. Então, para boa aderência, o eta2 vai valer 1. Se fosse má aderência, ia valer 0,7. E o eta3, ele considera o diâmetro da barra. Quando o diâmetro é menor que 32 milímetros, a gente vai ter um eta3 de 1 também. Maior que 32 milímetros, aí tem que calcular pela formulinha lá da norma. E o FCTD? O FCTD é aquela fórmula que a gente já conhece lá da NBR 6118. Aqui ela está já adaptada, né? Eu substituí uma fórmula na outra e fica 0,21 vezes FCK a 2/3 dividido por gama C. Isso daqui nos dá um FCTD para aço CA25. Eu estou usando aqui concreto C25, que é de 25 MPa. Eu tenho um FCTD de 1,28 MPa. Então, esse FCTD a gente vai aplicar aqui nessa fórmula e nós vamos encontrar o FBD. Então, o FBD vai ser 2,25
vezes 1, vezes 1, vezes 1,28. Então, meu FBD vai ser 1,28 vezes 2,25, que é 2,88 MPa. Então, essa aqui é a minha resistência de aderência para essa situação. A partir da resistência de aderência, a gente pode calcular o comprimento de ancoragem básico, que é o LB. LB vai valer vai ser φ sobre 4, φ é o diâmetro da barra, sobre 4 vezes FYD sobre o FBD. Então aqui a gente tem que compatibilizar essas unidades aqui, tem que ser a mesma, né? E isso aqui tem que ser maior ou igual a 25 vezes o φ. Então, aqui o LB vai ser, o nosso LB vai ser, φ é 1,25 em centímetros, né? Transformei aqui de 12,5, coloquei em centímetros dividido por 4. Se eu usar a mesma unidade, eu vou ter FYD vai ser 435 MPa dividido por 2,88 MPa. Por que 435? Se é 50, é 500 MPa, dividido por 1,15, que é o coeficiente de segurança do aço. Isso daqui nos dá um valor de 1,25 dividido por 4 vezes 435, dividido por 2,88. 47,2 centímetros. Eu vou conferir se isso é maior ou igual a 25 vezes 1,25, que é 25 vezes 1,25, 31,25. Então, tá ok, né? É maior que esse valor, então o nosso LB vale 47,2 centímetros. Se ele fosse menor que 31,25, a gente ia adotar para o LB o valor de 31,25. Então esse é o nosso comprimento de ancoragem básico. A partir do comprimento de ancoragem básico, nós vamos calcular o comprimento de ancoragem necessário. E o comprimento de ancoragem necessário é o quê? Deixa eu colocar aqui do lado. Acho que cabe aqui. Então, o nosso LB necessário vai ser alfa vezes LB vezes o AS calculado sobre o AS efetivo. Sendo que esse valor aqui ele tem que ser maior ou igual ao LB mínimo. O LB mínimo é 0,3 LB, 10 φ ou 100 milímetros. Então, já fazendo aqui, vendo aqui quanto vai ser o valor do nosso LB mínimo. 0,3 vezes o LB, que vale 47,2, vai ser 14,16 centímetros. 10 φ, φ vale 12,5 milímetros, então vai ser 12,5 centímetros. E 100 milímetros são 10 centímetros. Então, o nosso LB mínimo é esse valor aqui, ó, é o maior entre os três. Então, o nosso LB necessário tem que ser maior que o LB mínimo. Então, calculando agora o LB necessário, o alfa é um parâmetro que vem lá da norma que diz o seguinte: se nós formos usar barras com gancho, a gente vai
usar um alfa de 0,7. E se formos usar barras sem gancho, o alfa vai valer 1. Então vamos dizer aqui que nós vamos usar barras com gancho. Então o alfa vai valer 0,7. Então nós vamos ter aqui 0,7 vezes 47,2. E o meu AS calculado, ele vale 4,79. E o meu AS efetivo vale quanto? 4 vezes o AS da minha barra, que é 1,227. O AS efetivo é quanto efetivamente eu tenho aqui na viga, que são 4 barras de 12,5. Isso daqui vai dar um valor de 0,7 vezes 47,2 vezes 4,79 dividido por 4 vezes 1,27. 32,25. 32,25 centímetros. É maior que o mínimo, então está ok. Então aqui a gente percebe que nós tivemos 2 parâmetros para reduzir o nosso comprimento básico. Um reduziu em 70%, pela utilização de gancho a gente consegue reduzir em 70%, se for fazer sem gancho não tem redução. E se o AS calculado e o AS efetivo forem exatamente iguais, é uma situação um pouco difícil de acontecer, mas acontece. Se forem exatamente iguais, a gente também não teria redução aqui no comprimento de ancoragem necessário. A gente ficaria com esse valor de comprimento de ancoragem básico. Mas então o nosso comprimento de ancoragem para essa situação é 32 centímetros. Bom, eu vou dar mais um exemplo aqui, ó, caso a gente vá fazer uma emenda por transpasse nessas barras aqui. Então, digamos que nós vamos fazer transpasse, né, emendas por transpasse em 2 barras dessas 4 barras aí. Então, como que nós vamos calcular o comprimento de transpasse? Então, o nosso comprimento de transpasse, ele vai ser calculado também em função do comprimento de ancoragem. Mas como que fica a nossa fórmula do comprimento de transpasse? Ela é L0T é igual a alfa 0T vezes o LB necessário, sendo que isso aqui tem que ser maior ou igual ao L0T mínimo. Quanto é o L0T mínimo? É 0,3 vezes alfa 0T vezes o LB, é 15 φ ou 200 milímetros. O que é o alfa 0T? Bom, o alfa 0T ele diz respeito à porcentagem de barras emendadas. Então, se nós vamos emendar 2 barras aqui, das nossas 4 barras, quer dizer que nós vamos ter 50% de barras emendadas. Essa porcentagem, a gente vai lá na norma e olha na tabela, né, de valores de alfa 0T para barras emendadas na mesma seção. Então, como a gente tem 50%, o valor do alfa 0T é 1,8 para essa situação. Para 50% de barras emendadas, tá? Então, para utilizar aqui, utilizando o alfa 0T igual a 1,8, a gente pode ver quanto vai valer o L0T mínimo ali. 0,3 vezes 1,8 vezes o LB, que vale 47,2. Então, vai ser 25,5 centímetros. 15 vezes o φ vai ser 15 vezes 1,25, 18,75 centímetros e 20 centímetros. Então, o nosso L0T mínimo é 25,5, que é o maior entre esses 3 valores. Agora, nós vamos calcular o nosso L0T e ver se ele é maior que o mínimo. Nosso L0T vai ser 1,8 vezes o LB necessário,
que é 32,25. Então, nós vamos ter um comprimento de transpasse aqui de 58 centímetros. Então, nossa L0T, 58 centímetros é o nosso comprimento de transpasse.